pessoal, estamos iniciando nossa aula do curso Cuidado de Idosos. Nosso módulo agora vai tratar de uma disciplina chamada Atividade Física e Lazer. Meu nome é Daniel Rocha e serei o professor para seguir com a disciplina. Nós vamos falar um pouco da ementa da disciplina, o que é que vai se tratar, o que é que nós iremos falar na disciplina e discorrer na disciplina. Os assuntos, os conteúdos, vamos falar depois dos fóruns e das atividades de classe e extraclasse. Primeiro iremos falar da ementa. Nós vamos trabalhar os fundamentos científicos do movimento, a importância das atividades físicas, as atividades físicas e posturas, atividades recreativas e desenvolvimento de talentos e novas habilidades para o idoso. Nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, tratará da atividade física para o idoso. Como vai se portar, o que é atividade física, seus conceitos básicos, a sua importância e a questão de processos para melhorar a qualidade de vida do idoso. O objetivo da nossa aula é, primeiramente, diferenciar atividade física, exercício físico e aptidão física, relacionar atividade física, obesidade e emagrecimento e conhecer quais as principais atividades recomendadas para idoso. Vamos lá, dar início à nossa aula. Atividade física. Primeiro, a gente tem que saber o que é atividade física, saber o conceito. Você, para conhecer algo, tem que saber o conceito. E a atividade física, existem outros termos que são associados à atividade física que tem outros conceitos. Então, nós vamos, passo a passo, trabalhar isso nessa nossa aula. Primeiro, o que é atividade física? É qualquer movimento corporal produzido pelos músculos que resulta em gastos energéticos acima do nível de repouso. Porque a gente sabe, você repousa quando você está sem fazer nenhuma atividade física. Por exemplo, você está sentado no sofá. Atividade física é qualquer atividade que você realiza, como varrer uma casa, fazer uma ginástica, jogar uma bola, praticar um esporte e assim seguindo. Existem outros conceitos de atividade física que vocês vão que são relacionados à atividade física, que a gente vai ter que mencionar, porque isso é muito importante para nós sabermos, para dar continuidade ao nosso conteúdo, que são o exercício físico e a aptidão física. O que seria exercício físico? O exercício físico nada mais é que toda atividade física planejada, que há uma organização. Vou dar um exemplo simples. Você vai para uma academia de ginástica. Lá, o professor, o personal, faz uma ficha indicando quantas atividades você irá realizar, qual é a sequência de atividades que você irá realizar. E, assim, é o exercício físico, pois está planejado. A aptidão física, que é outro termo muito utilizado nos dias atuais. A aptidão física é o conjunto de atributos que as pessoas possuem ou podem alcançar em relação à capacidade em realizar atividade física. Por exemplo, vou dar um exemplo. A questão da aptidão física é relacionada à flexibilidade corporal, é relacionada à composição do corpo, à força muscular que você tem para realizar atividade, a resistência em realizar atividades de longa duração, como corrida de longa duração, e assim vai. E existem também as aptidões físicas relacionadas ao esporte ou desempenho, que não vão entrar no caso do idoso, mas sempre é bom ela estar sendo relacionada, porque nas literaturas a gente vai ver esses termos, para a gente conhecê-los, para a gente não ter que pesquisar, não ter que verificar esses termos em outros locais. Vamos lá.
A aptidão física relacionada a desempenho, nós temos a agilidade, nós temos o equilíbrio, que vai ser trabalhado com o idoso, nós temos a coordenação, nós temos a potência muscular e nós temos a resistência anaeróbica. Vamos dar andamento. Pessoal, tudo isso que foi falado é muito importante, pois se não tivermos esses conceitos assegurados, internalizados, fica um pouco mais complicado a gente dar andamento ao curso. Vamos falar o segundo tópico, que são os tipos de atividades para idosos. Hoje, nos dias de hoje, existem inúmeras atividades, né? As atividades gerais são comuns a todas as pessoas, como as atividades de casa, atividades de andar, de ir ao mercado, mas existem atividades que são direcionadas à atividade física, ao exercício físico, certo? Que a gente vai elencar aqui, tópico a tópico. Primeiro, exercício de alongamento e atividade de alongamento e flexibilidade. Citamos o exemplo de alongamentos corporais, relaxamento corporal, yoga, pilates, massagem, entre outros. Nós temos os exercícios posturais ou de reabilitação. São exercícios para melhorar a questão das posturas, como reeducação postural e o pilates. Nós temos atividades recreativas e lúdicas, que é toda atividade que você sinta prazer em estar fazendo e que geralmente ela tem regras mais simples, certo? Brincadeiras e jogos são os exemplos mais fáceis da gente compreender. A gente remete essa recreação, atividades recreativas e lúdicas, às atividades do ensino infantil. Você verifica muito lá as atividades recreativas e lúdicas. Nós temos as atividades esportivas, né, que são variadas, ciclismo, atletismo, futsal, futebol de campo, handebol, vôlei, natação, hidroginástica, musculação. Nós temos as atividades que requerem um raciocínio do idoso, que são xadrez, damas, jogo de carta e outros. E nós temos atividades também de lazer, são aquelas atividades que geralmente a gente coloca como pescaria, como viagens comunitárias, visitas a familiares, e assim vai. E a questão das atividades religiosas, que nós sabemos que existem também pessoas que se sentem bem em ir à igreja, ir ao culto, celebrações ou retiros espirituais. Vamos dar seguimento, pessoal, nas atividades físicas para idoso, principalmente porque nós estamos falando de lazer e atividades físicas para eles. Nosso curso é o cuidado de idosos. Primeiro, antes de qualquer atividade física, para você ou para um familiar que seja idoso, você tem que consultar o médico, fazendo todos os exames de rotina, glicemia, colesterol, cardiológicos, verificação de pressão, verificação de funções renais e outros, se necessários. Após isso, após o recebimento desses exames, o que acontece? Vai para o segundo passo, aí que converge com um profissional de educação física. Você leva a pessoa que vai fazer a atividade física para um profissional, que ele vai fazer uma avaliação prévia. E dessa avaliação vão ser feitas perimetria, que são os perímetros do corpo, peso e altura, o IMC, os percentuais de gordura, e a partir daí vão ser calculadas todas as formas, como vai ser a sequência de atividade física. Vamos dar andamento aqui. Vimos aqui algumas atividades físicas recomendadas para idosos, certo? Nós temos os alongamentos, que geralmente servem para adaptar o corpo ao exercício. Nós temos a dança, faz com que haja uma interação, uma adaptação pulmonar, cardiopulmonar. A dança é muito importante, também pela questão da interação social.
E a convivência em grupo. A gente sabe que o idoso tem uma certa parcela dos idosos tem uma condição de isolamento social após a aposentadoria. Eles aposentam e ficam praticamente em casa. Então, a dança faz com que haja esse convívio maior. Nós temos exercícios de coordenação motora. Esses servem para melhorar a condição do andar, da agilidade, do equilíbrio, e assim evitando quedas. Porque a gente sabe que o idoso sofre muito com queda, muita fratura através de quedas, por causa dessa falta de equilíbrio. Exercícios respiratórios, exercício de musculação para o ganho de força, é muito importante para o idoso, porque com o tempo ele vai perdendo massa muscular e massa óssea. Ele vai ficando mais fragilizado, os músculos e os ossos. Então a musculação é necessária por causa disso. Certo, pessoal? Então, tomem tempo e atentem para isso, para a questão de levar os idosos da sua família para atividade física. Nós temos o relaxamento muscular por causa das tensões e melhoramento da circulação sanguínea, que é outra problemática que a gente tem que atentar, questão da circulação do idoso. Atividade de recreação, como já foi falado, para a questão da interação e colocar o idoso em situações que ele sinta prazer em estar em determinados locais. E essas atividades recreativas e lúdicas fazem com que ele se sinta à vontade. Nós temos atividades esportivas, né, a capoterapia, futsal. Esses esportes são e devem ser direcionados àqueles idosos que realmente gostem. Se ele gosta do futsal, tem que levá-lo, tem que incentivar, porque ele vai se sentir bem. Por exemplo, as atividades de raciocínio. A gente tem no mundo, atualmente, o mal de Alzheimer, né? Que um dos sintomas é a questão do esquecimento. Então, você tem que trabalhar sempre a mente, o cérebro, o pensar, a leitura, para evitar essa problemática. E atividades físicas de reabilitação, as fisioterapias, quando necessárias, e assim sendo. Então, essas são algumas atividades recomendadas para idosos. Tudo vai depender do gostar, dele querer participar. E o familiar também incentivar. Prestem bem atenção a essa questão do familiar. Vamos passar agora para a importância da atividade física. Atualmente, os profissionais de saúde reconhecem o papel preventivo da atividade física e suas implicações na qualidade de vida, merecendo destaque o oposto, o sedentarismo. A gente viu a aptidão física, exercício físico. Agora a gente vai ver o sedentarismo. O sedentarismo é justamente quando a pessoa não realiza ou não pratica nenhuma atividade física. Possivelmente vai haver efeitos, principalmente efeitos negativos, certo? Hoje, os efeitos negativos são fartamente retardados com a realização de atividade física. Se você fizer atividade física, os efeitos negativos que são decorrentes ao sedentarismo são evitados. E, em particular, principalmente, a estrutura musculoesquelética. O músculo ficando forte, você evita vários problemas posteriores, certo? Os recursos físicos proporcionados pela saúde e pela aptidão física em boas condições e funcionalidade fica preservada. Dão à pessoa um bem-estar físico, mental, e o idoso consegue realizar as demandas diárias dele, como ir ao mercado, como fazer as atividades de casa, como fazer sua ginástica, realizar suas visitas a familiares, ir nos seus cultos ou missas, porque tudo isso faz parte da rotina dele. Então, essa rotina não deve ser quebrada, tem que ser alimentada para que ele não caia em isolamento. E a atividade física ajuda isso, porque facilita o movimento do idoso. Vamos dar andamento aqui. Um problema seríssimo que a gente viu, que o mundo está vendo, é a questão da obesidade. Pessoal, a obesidade hoje é uma epidemia, está no mundo todo. E para o idoso ainda é mais sério, porque além das limitações de idade, a perda de força muscular, de massa muscular, a obesidade
acarreta outras patologias oportunistas, as doenças que vêm junto com a obesidade. E essas, além de atrapalhar a vida do idoso, ainda poderá causar internações, períodos do idoso ficar doente e acamado, atrapalhando a vida social do idoso. Primeiro iremos ver o conceito de obesidade. O que é obesidade, pessoal? O que seria? A obesidade, nada mais, nada menos, é o resultado de uma balança energética positiva. O que é isso? O que é essa balança energética positiva? A balança energética positiva é a quantidade de calorias que você ingeriu menos a quantidade de calorias que você gastou. Certo? Se você comer mais, se alimentar mais e tiver pouca prática física, o que é que vai acontecer? A tendência é esse excesso de energia ser acumulado no corpo. Esse excesso de nutrientes serem acumulados no corpo, causando a questão da obesidade. Certo? E com isso vai atrapalhar. Os principais fatores da obesidade. A obesidade existem alguns fatores que devem ser mencionados, como fatores genéticos, fatores ambientais, fatores como sedentarismo, a inatividade física, que é o sedentarismo. Nós temos fatores psicológicos, fatores psicossociais, problemas e problemas culturais, certo? Nós iremos falar as principais funções da gordura. Por que a gente fala da gordura, da obesidade, como a gordura não tivesse nenhuma função no nosso corpo? Mas biologicamente, né, a gente viu na questão da biologia que a gordura tem as suas importâncias. Ela faz parte do nosso corpo e ela tem que ser ingerida em quantidades que supram necessidades corporais, certo? Por exemplo, as principais funções das gorduras. Fonte de reserva energética, ela é fonte de energia. Quando você está muito tempo sem se alimentar, ela serve como energia para o corpo para você dar andamento aos seus afazeres. Ela é meio de transporte para as vitaminas, que são solúveis em gordura. Ela faz a proteção dos órgãos vitais. A gente não deve achar que a gordura não é importante. Muito importante. Ela é isolante térmico na conservação da temperatura corporal. A gente sabe que a gente tem que manter a temperatura. A gente nem pode baixar muito a temperatura, nem aumentar demais, que podem causar problemas outros. Certo? Para a gente entrar no nosso assunto, a gente viu a obesidade, viu a importância da gordura no corpo. Agora nós vamos adentrar no importante, que é a forma de verificação do percentual de gordura. Porque quando a gente sabe o percentual de gordura, a gente sabe se a pessoa ou o idoso está obeso ou não. Né? E existem algumas formas. A gente vai elencar aqui e vai trabalhar com uma delas, que é uma das mais simples e mais viáveis para ser trabalhada. Nós temos o índice de massa corpórea, que é o IMC. Nós temos as dobras cutâneas, que são medições ou aferições através de partes da pele com um aparelho. Você puxa a pele, aí verifica lá a dobra, puxando a pele. Nós temos a pesagem hidrostática, que é uma pesagem em água. Você pesa, tem lá, tem todo um cálculo. Nós temos a impedância elétrica, que são eletrodos colocados no corpo, que a partir da circulação a gente vai verificar a questão do percentual de gordura. Todos eles são métodos indiretos, porque o único método direto que tem é dissecação, que não é o caso e que a gente vai utilizar, né? Agora iremos ver como a gente faz essa verificação. Como é que é, pessoal? Me digam. Vocês já têm um hábito de ir à academia? Quem tem sabe que lá existe um procedimento. Academia, nos clubes que tem organização. Primeiramente, a verificação de percentual de gordura que a gente vai verificar é o índice de massa corpórea, que é o índice de Quetelet, que é um índice prático, simples e reprodutível. Atualmente, um dos meios mais utilizados para a classificação da obesidade. Ele é baseado no peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Existe uma tabela, você faz esse cálculo
depois verifica a tabela, se a pessoa está peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, certo? Os cuidados com o IMC. Primeira coisa que nós devemos fazer é verificar se o indivíduo está fora. Para que serve, né? Verifica se o indivíduo está fora ou dentro do peso. Deve ser utilizado em obesos e nunca deve ser utilizado em crianças e atletas. Obesidade e emagrecimento. Com isso, nós temos a questão da topografia da gordura corporal. Nós temos a quantidade de gordura, nós temos a quantidade de massa magra, que são músculos. Nós temos os índices de massa magra e nós temos o peso ideal. Importante, tipo de obesidade. Quais são os tipos? São 2 tipos. A androide e a ginoide. A androide é aquela que acomete os homens, onde a gordura se concentra na região abdominal. Fica aquela barriga bem proeminente. Já a ginoide, ou ginecoide, é a deposição da gordura nas regiões do glúteo, né, do bumbum, e na região das coxas, que geralmente é nas mulheres. E existem os problemas, aqueles problemas que eu elenquei anteriormente, oportunistas, que vêm junto com a obesidade, como doença cardiovascular, doenças de dislipidemia, que são problemas de gorduras corporais, gorduras, colesterol, hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, distúrbios reprodutivos, problemas ortopédicos e psicossociais. Nós vamos ver aí depois a questão de um mapa que a gente para ver todas essas doenças. E mais, qualquer dúvida, verifiquem na plataforma e peçam, nos escrevam, nos mandem as mensagens para a gente poder respondê-las. Vamos falar aqui, finalizando, a questão das referências. Nós utilizamos algumas referências básicas, como ginástica laboral, outro livro que a gente utilizou, a questão da performance humana, saúde e esporte, medidas e avaliações em ciência do esporte e a questão de textos da obesidade. Pessoal, até a próxima e um abraço.